dos nossos. E aí, amados, eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: lá no início dessa série de ministrações, lá no início, eu falava com a igreja sobre a questão das discussões que existem hoje no mundo. O mundo está debatendo diversas questões e a gente vive num ambiente, William, de muitas ideias diferentes. Nós vivemos num ambiente, Zelinha, onde os estudiosos vão até dar um nome para isso, né? Um pluralismo de ideias, né? E muitas pessoas discutindo, colocando pontos de vista sobre dinheiro, sobre comportamento, sobre sexualidade, sobre família, e os assuntos vão sendo trabalhados. E nessa noite, eu quero falar um pouco com vocês sobre como nós, cristãos, debaixo da palavra do Senhor, lidamos com pensamentos que estão completamente opostos àquilo que nós somos e cremos. Por isso o nome da série é esse. Como lidamos, André, com as ideias, com as pessoas que têm essas ideias que estão completamente ao contrário, em choque com as nossas convicções de fé. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia aí comigo, Atos capítulo 17, do versículo 16 até o versículo 34. Atos capítulo 17, do versículo 16 até o 34, a passagem, o discurso de Paulo em Atenas. E aí, na medida que você for encontrando, pode permanecer sentados, a gente vai fazer a leitura assentados mesmo, mas quero pedir a você que preste bastante atenção já na leitura desse texto que nós vamos fazer aqui a leitura. Atos 17, versículo 16. Amém? Todos encontraram aí? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? E pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros que moravam ali não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, e ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem,
Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, e por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Deus, muito obrigado por essa palavra. Traga agora a revelação do Teu Espírito Santo sobre nós, e que essa mensagem traga, Senhor, edificação, traga, Senhor, crescimento. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria para vivermos nesse mundo e atravessarmos esse tempo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, então vamos lá. O tema da mensagem: os pensamentos diferentes dos nossos. E aí, amados, uma das marcas dos tempos que nós vivemos, conforme eu já falei, é a variedade de ideias e os debates que acontecem. O que seria tudo isso? Em tese, quando eu falo aqui sobre pluralismo de ideias, que os estudiosos chamam, significa a aceitação das ideias diversas para debater a respeito delas. Então, em tese, no mundo que a gente vive, em que as pessoas prezam tanto, falam tanto sobre tolerância, sobre respeito, não discriminação, em tese, o que se diz aí é o seguinte: não, queremos que as pessoas apresentem as suas ideias e vamos debater então sobre elas, saber qual que é melhor, qual é pior e por aí vai. Em tese, é uma liberdade para colocarmos no debate público, na conversa com as pessoas, as nossas opiniões, pensamentos e visão de mundo. E aí entra todos os temas que o mundo tem discutido por aí. Só que, infelizmente, às vezes a gente se encontra diante de determinadas situações, e aí você imagina o ambiente do seu trabalho. Você está lá no ambiente de trabalho, e aí o Gabriel está lá mexendo nos helicópteros, e aí ele está lá mexendo, que para quem não sabe, temos um mecânico de helicóptero aqui na igreja, está achando que o nível está alto aqui no negócio. Então quem quiser passear de helicóptero já sabe quem procura. Mas o Gabriel está lá mexendo nos helicópteros e tal, e aí Marcelo começa uma discussão. Você viu a última notícia aí que bombou? O que está bombando na rede social? Que está passando na televisão? Que a galera está discutindo? Aí o Gabriel, como um cristão que vai levantar e vai trazer o ponto de vista ali, do cristão. Ele vai dizer: olha, eu como cristão penso dessa maneira aqui sobre esse determinado assunto. Só que infelizmente a gente acaba vendo que em muitos ambientes aceita-se a ideia de várias correntes, vários pensamentos, várias linhas de visão de mundo e por aí vai. Mas quando um cristão levanta-se para falar sobre o ponto de vista bíblico que ele tem, muitas das vezes as pessoas falam: não, isso daí já não presta mais, isso daí já não é um ponto de vista a se colocar. Então, às vezes a gente se depara então com uma intolerância de pessoas com a nossa visão evangélica pelo fato de sermos cristãos. Infelizmente isso acaba acontecendo. E aí, amados, a gente vê aqui nesse texto Paulo numa cidade chamada Atenas, que existe até hoje, a cidade grega. E Atenas era um lugar onde você tinha ali os filósofos. Os filósofos estavam em Atenas, Douglas, e eles discutiam ali as suas ideias. E ali então havia debate, havia ali a colocação ali do pensamento. E aí, irmã Beth, era um lugar onde fervia, o debate acontecia e a conversa rolava. E a gente vê, amados, que a palavra de Deus nos oferece uma direção para como nos portamos em linha diante de ambientes como esse, onde temos pessoas que pensam X, pessoas que pensam Y, pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Como que a palavra de Deus nos orienta a nos portarmos
diante de pessoas que discordam completamente da gente. E a gente precisa aprender essas lições para não repetirmos os erros que a própria igreja já cometeu no passado, porque, para quem não sabe, existiu um tempo na história, um triste momento da história da igreja, onde a igreja promoveu cruzadas, matou pessoas por conta de pensamentos que iam contra a ideia da igreja. Só que a gente vê na palavra do Senhor que o caminho não é esse. E a gente vai aprender aqui com o apóstolo Paulo qual deve ser a nossa postura diante de pessoas e pensamentos diferentes dos nossos. E aí eu quero entrar no primeiro ponto aí com você. Primeiro ponto dessa mensagem, quero ler a palavra do Senhor, versículo 16. Vamos lá? Vamos então começar a tirar aqui as lições dessa palavra. Versículo 16, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Primeiro ponto que eu destaco aqui na mensagem para nós é o seguinte: não devemos estar insensíveis diante do engano. Vou repetir para você poder anotar aí tranquilo. Não devemos estar insensíveis diante do engano. Quando a gente lê essa palavra aqui, amados, Paulo estava lá em Atenas, e aí, Patrícia, Paulo começa a observar, e ele começa a perceber ali, Zilon, o seguinte: um monte de deuses esculpidos ao longo da cidade. E Paulo vai enxergando tudo aquilo ali, Simone, e o espírito dele começa a ficar incomodado. Não sei se você já passou por essa experiência. Você está num ambiente, aí você sente e fala assim: rapaz, tem alguma coisa esquisita nesse lugar aqui. Você começa a ficar incomodado. E Paulo ficou muito incomodado. A palavra, inclusive aqui na minha tradução, usa um termo muito forte, né? Que ele se revoltou em seu espírito por causa da idolatria que havia em Atenas. Quando a gente olha aqui, a gente percebe uma coisa, Daniel: Paulo não ignorou o problema daquele lugar. Paulo não fingiu que não existia o problema. Portanto, Arthur, quando a gente vê os problemas da nossa geração, os problemas que há na nossa família, os problemas que há na nossa escola, Isaac, a gente não deve ignorar e fingir que eles não existem. Quando Paulo enxerga tudo aquilo, ele fica revoltado no seu espírito, porque ele está vendo um povo caminhando numa direção que Deus não tem para a vida deles. E quando Paulo enxerga aquilo ali, aquilo motiva Paulo a anunciar o Evangelho. E aí eu quero ver com você o 17 também, para você ver qual é a consequência, né? Paulo se revoltou no seu espírito, versículo 16, e aí o versículo 17 diz assim: por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Quando Paulo vê o engano, Rogério, o que ele faz? Vou procurar uma sinagoga e vou levar a palavra do Senhor. Eu vou dirigir lá no meio dos judeus e eu vou ensiná-los, porque tem muita coisa errada nesse lugar. E uma outra coisa que eu acho interessante aqui também, Gabi: Paulo vai para as praças para discutir e conversar com aquelas pessoas. Gente, antes da internet existir, antes existiam as mídias, né, essa coisa toda, o povo se encontrava, especialmente os gregos, nas praças para debater e para conversar. Né? O ambiente hoje aí do Facebook, do Twitter, né? Dessa rede nova aí que saiu, que eu não sei falar o nome, não vou falar aqui para não errar e ficar feio, né, Zé? Eu não vou usar o nome aqui, mas as redes sociais todas, e as pessoas discutem lá, né, e debatem para aí, para lá. Antes isso acontecia nas praças. E Paulo vai para aquele lugar, Andréia, e começa então a conversar com aquelas pessoas. Paulo vai colocar a mensagem que ele carrega. Ele viu o engano, ele se incomodou com aquele engano, e o que ele fez? Vou pregar, vou falar do que eu creio, vou falar do que eu acredito. Perceba uma coisa: Paulo não se revoltou contra as pessoas, Paulo se revoltou contra o cenário. Paulo não se irritou e foi revoltado com as pessoas, mas ele foi incomodado, Leandro, com o contexto que ele encontrou ali.
E naquele momento ele entendeu: eu preciso fazer algo nesse lugar, eu preciso me mover. A gente aprende aqui uma importante lição, já logo de cara nesse texto, que para nós levarmos transformação, levarmos o entendimento para as pessoas, num contexto pecaminoso, nós precisamos enxergar a necessidade das pessoas e entender que nós temos uma mensagem que pode transformar o ambiente. Quando nós enxergamos na nossa família uma confusão terrível, às vezes a gente para conversar com algumas pessoas e a gente vai vendo, meu Deus do céu, se desse para destampar a cabecinha da pessoa e olhar o que tem lá dentro, é um emaranhado, né, de ideia, uma confusão doida, pessoa perdida na vida. Você para conversar com ela, está uma confusão maluca, uma ideia aqui, outra lá, aquela farofa de ideias. E aí, quando nós enxergamos isso, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo que eu tenho uma mensagem que pode mudar essa realidade. Eu tenho uma mensagem que pode, Fernanda, transformar a realidade dessa casa, transformar a realidade desse jovem que quer se matar, desse jovem que quer se afundar nas drogas, desse jovem que está revoltado contra a sua família. Paulo olhou e não ficou indiferente. E aí eu quero pensar com você aqui o seguinte: pensa agora no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo aí. Pensa aí. E aí algumas caretas começam a aparecer, né? Fala, ih, rapaz, pensa aí no ambiente que você trabalha. Gente, tem muita gente que necessita da palavra como uma terra seca necessita de gotas de chuva. Umas pessoas que estão numa confusão terrível. Pessoas que estão enfrentando dificuldades e com os pais, pessoas que parecem que têm tudo, que fazem viagens, que têm uma vida confortável, mas que há uma necessidade espiritual terrível dentro dos corações. De vez em quando eu converso com a Simone fala do ambiente lá que ela trabalha, fico imaginando quantas situações que a Simone não aborda. Vocês que trabalham, né, o Xande que trabalha com transporte, o Marcos que trabalha com vendas, que vai para vários lugares, o Leandro ali no local de trabalho dele, a Marcele, todos nós nos deparamos diariamente com pessoas confusas, com pessoas que pensam que estão entendendo as coisas, mas estão mais perdidos que não sei nem o que comparar. E aí, naquele momento, eu trago agora para você um pensamento. Qual tem sido a sua postura diante da confusão na vida das pessoas? Qual tem sido a nossa postura diante dessa confusão no mundo ao nosso redor? Paulo observou atentamente o lugar onde ele estava. Ele mapeou as dificuldades ali daquele lugar. Eu fico imaginando o Zelinho Paulo olhando tudo aquilo e pensando, por onde que eu começo nisso aqui? Qual vai ser o meu ponto de partida? E os sinais estavam por toda parte. Os sinais estão na nossa cara. Amados, nós vivemos no meio de uma geração muito doente. Uma geração com números alarmantes de problemas emocionais, de problemas relacionais, uma geração enferma, uma geração que está necessitada ao extremo de algo que o mundo não pode oferecer. Quando Paulo se revolta com aquela realidade, esse deve ser também o nosso sentimento quando nós olhamos para a nossa realidade no mundo. Quando você se depara, como eu falei aqui, com um jovem que está querendo pôr fim à própria vida, a gente ouve as histórias, as pessoas vivendo um caos. A gente não pode ficar indiferente. A gente não pode só porque não, essa pessoa não professa a mesma fé que eu. Não, essa pessoa tem um pensamento tal que é diferente do meu. A nossa postura tem que ser como a de Paulo, porque Atenas era cheia de problemas por toda parte e aquilo moveu Paulo a agir. E quando a gente olha para a vida de Jesus, não é diferente. Jesus era observador. E eu vou citar aqui algumas passagens para você ir lembrando aí junto comigo. Quando Jesus chega em Jerusalém, na reta final da sua vida, e ele olha de cima do monte para Jerusalém e ele chora porque ele percebe Jerusalém, se você soubesse o tempo que você está vivendo, que o Messias está entre vocês, o tempo da visitação do Senhor, e ele chora ao perceber, Andréia, que Jerusalém estava de coração fechado
para o que Deus estava fazendo. Jesus não ignora, ele chora. E aquele texto traz para nós um choro escandaloso. O choro de Jesus naquele texto é o choro de alguém que berra de dor. Jesus brada sobre Jerusalém porque ele vê o caos na cidade santa. Uma outra passagem que a gente percebe diante do templo, quando todo mundo está ali maravilhado com as estruturas do templo, e aí Daniel, a galera começa a falar: Jesus, olha essa arquitetura. Jesus, olha que templo maravilhoso, olha que construção. E aí André, Jesus olha para tudo aquilo e ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus frustra todo mundo ali naquele momento, porque enquanto eles estavam olhando para a construção, Jesus estava olhando para a vida espiritual daquelas pessoas, e ele declara: e nem esse templo vai sobrar. Vai cair tudo. Uma outra passagem, quando Jesus estava com Nicodemos, lá em João, a gente lê essa passagem, ele não se iludiu com a posição alta patente de Nicodemos. Jesus conversa com ele ali, Rafael, e Jesus, então dá o papo reto para Nicodemos. Fala: Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. Porque Jesus observava a fundo a vida das pessoas. Trago aqui também um bom exemplo. Quando Jesus encontra ali o centurião que vai clamar pela cura do seu servo, Jesus brada lá: Simone, em Israel não se viu uma fé como a desse homem. Com Jesus eu aprendo, Oswaldo, que precisamos ser observadores. Se nós queremos lidar com a nossa geração, precisamos aprender quais são as crises da nossa geração. Quais são os problemas da nossa geração? E nessa série de mensagens está tocando um monte deles, porque temos que mexer. Eu estava conversando com um amigo que é pastor também, ele até veio pregar aqui ano passado, pastor Jonas, não sei se vocês vão lembrar, lá de Vila Tiradentes, São João. Estava conversando com ele e a gente estava falando: gente, não podemos mais ficar perdendo tempo falando de coisa abstrata demais, coisa que não toca a realidade. Ontem o tema da EBF foi um tema muito forte, falar sobre identidade, falar sobre quem nós somos, ensinar as crianças que nós somos criação de um Deus maravilhoso e todo-poderoso. Amados, as pessoas estão perdidas porque não sabem por que estão aqui, porque não sabem lidar com seus problemas, porque já não enxergam mais fundamento para nada, tudo é relativo, e aí está perdido porque não tem fundamento, não existe mais o certo e o errado, qualquer coisa serve. E aí quando você desconstrói tudo isso, o ser humano fica perdido, porque não fomos criados para andar fora do fundamento, não fomos criados, e nós como igreja precisamos estar atentos a isso. Se o problema da nossa geração é sexualidade, nós precisamos aprender o que a Bíblia fala para poder lidar com esse problema. Se o problema da nossa geração é abandono familiar, precisamos ver o que a palavra fala para tratar desse problema. Se o problema da nossa geração é qualquer que seja, precisamos estar atentos para eles, porque é muito mais fácil ignorar os problemas. E nós como igreja não podemos nos esconder, não podemos, amados, procurar esconderijos para não lidar com certos problemas. Não, pastor, não toca nesse assunto, porque esse assunto, rapaz, isso não é um problema. Uma vez eu contei essa ilustração, né? Pastor Hernandes Dias Lopes chegou numa igreja para pregar, e aí ele chegou na igreja, foi recebido, veio um irmãozinho ali, Luciano, e falou assim com ele: pastor, não prega sobre jogo não, porque tem um irmãozinho aqui que fechamento da igreja, mas gosta de um joguinho. Aí o pastor continuou andando, aí chegou outro irmão e falou: pastor Hernandes, que bênção ter o senhor com a gente, mas deixa eu te falar uma coisa, não fala muito sobre questão de mulher, né, dessa coisa de ficar olhando mulher na rua, porque tem um irmão aqui na igreja, gente boa, mas ele tem essa fraqueza, o dízimo dele é bom, a história é real, tá? O dízimo dele é bom, não toca nesse assunto, não dá problema. E aí, mais uma ou duas pessoas procurou ele, 4 pessoas, se não estiver enganado, falaram com ele um monte de coisa que não era para falar, porque tinha gente no erro e que não era para tocar no assunto. Aí o pastor Hernandes subiu no púlpito, ele falou o seguinte: gente, eu quero começar dizendo o seguinte, eu quero perguntar para vocês que assunto que eu falo, porque já me falaram aqui para não pregar sobre um monte de coisa, que tem gente no erro aí, e se eu tocar no assunto vai dar problema. Corajoso ele, né? Chegou e falou: eu vou falar sobre o quê? E ainda teve um cara de pau, ele conta no final da história, que levantou lá atrás e falou assim: pastor, fala sobre Judá, fala sobre judeu, porque não tem nenhum aqui que vai incomodar ninguém. Mas é muito mais fácil se esconder. Só que aí a questão é,
Nós entendemos que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo. E aí Deus vai perguntar para nós, e aí? Diante das demandas do seu tempo, o que você fez? E amados, na nossa história, nós temos a história dos mártires. Pessoas que morreram simplesmente por dizer, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que poderiam ali, Rafael, dar um miguezinho, eu fico pensando, meu Deus, se fosse brasileiro, né? Aí não, e aí, você é cristão? Senhor, vou fingir que não sou só para ele me matar, tá? Não sou não. Aí ele libertou e falou, glória a Deus, Deus deu um livramento para mim. Só que não, as pessoas chegaram e falaram, não, eu creio. E aí tem relatos, se você puder depois procura a história de uma mulher chamada Perpétua. Perpétua tinha filhos e estava grávida, foram matando um filho de cada vez na frente dela, até ela negar Jesus. Morreu todos os filhos e morreu Perpétua, mas ela falou, não nego meu Senhor. Meu sofrimento agora é meu, mas a minha ressurreição em Cristo vocês não vão roubar, porque eu não vou negar o meu Senhor. E nós, diante da necessidade do nosso tempo também, não podemos esconder. A nossa geração tem muitos problemas e precisamos estar atentos a todos eles. Está comigo ainda aí? Amém? Amém. Segundo ponto dessa mensagem. Primeira coisa, então, nós não devemos estar indiferentes. Segundo ponto da mensagem, muitas pessoas têm bloqueios. Segundo ponto da mensagem, muitas pessoas têm bloqueios. E aí eu quero ler com você o versículo 17, vem comigo aqui. Versículo 17 que diz assim, por isso, falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos. Repete aí comigo assim, diga, pessoas piedosas. Pessoas piedosas. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Versículo 18 agora. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Repete comigo, zombadores. E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. E repete aí comigo, diga, pessoas que achavam estranhos. Paulo lidou com 3 públicos aqui, pelo menos. O primeiro deles era o público que cria no Senhor. Ele vai para a sinagoga, ele encontra ali gregos convertidos e ele encontra gente, André, que cria naquilo tudo que ele acreditava também. Então ele conversa ali com aquelas pessoas, é mais ou menos trazendo para os nossos dias, né? É bater um papo com um crente, Júlia. Tá lá, não, encontrei um crente na escola, encontrei um crente no trabalho, e aí, Tiago, eu estou batendo papo com mais um crente. Glória a Deus, aleluia. Tá lá, né? E aí glorifica, aí fica igual eu e o porteiro lá, né? Crente é tudo doido, né? Ora na guarita do prédio, né? Essas coisas malucas aí. Só que Paulo também encontrou zombadores. Porque aqueles homens eram filósofos e começaram a declarar ali na série, quem é esse tagarela? Quem é esse ignorante? Quem é esse cara que está falando essas coisas aí? Esse tagarela. E ainda encontrava outras pessoas que achavam Daniel estranho que ele estava falando ali. E no nosso tempo nós lidamos com esse mesmo problema. Tem pessoas que têm bloqueios diante do Evangelho. E nós precisamos estar prontos a lidar também com essas pessoas. Muitas pessoas, amados, não estão abertas à mensagem do Evangelho por vários motivos. Por vários motivos. Eu vou citar aqui alguns aqui. Pessoas que tiveram decepções com a igreja. Você talvez conhece algum amigo que teve uma decepção numa determinada igreja, passou por uma experiência desagradável e se afastou de tudo e não quer ouvir nada de Deus, de Bíblia, de crente, nem pintado de ouro. É gente que está totalmente fechado. Não quero mais isso para minha vida não. Eu não quero mais. Por que não? Porque na igreja tal que eu ia, teve esse problema, eu vi tal coisa, fizeram isso comigo. Não quero mais. É gente que não quer ouvir porque teve decepção. Existem também pessoas que nunca fizeram parte de igreja nenhuma, mas que não querem ouvir porque já formaram uma ideia na cabeça que crente é tudo ignorante, que crente é tudo grosso, que crente é tudo isso, é tudo aquilo outro. E aí não quer ouvir porque já formou ali preconceito contra crente, não quer ouvir. E aí a gente lida com essas pessoas. E aí, amados, nós olhamos para essa realidade e nós precisamos partir dessa ideia.
nós vamos lidar, Douglas, com pessoas que têm bloqueios de nos ouvir. Vai ter gente que vai descobrir que você é crente e não vai querer nem ficar muito tempo do seu lado, porque não? Vai pensar que você é igual o outro que decepcionou, que você é assim, que você é assado. Você vai querer falar um monte de besteira na cabeça dela e vai se afastar. Paulo lidou com gente que tinha bloqueios. Paulo enfrentou essas pessoas. Talvez o ricão na barbearia acabe passando também por essa situação, começa a falar, fala, ih, aumenta esse papo não, isso aí eu já conheço a história. Tem gente que tem bloqueio. E, amados, a pergunta que nós devemos fazer é, como lidamos com essas pessoas? Como lidamos com essa situação? Mas precisamos, antes de responder, entender, irmã Beth, nós vamos enfrentar isso. E precisamos estar dispostos, Simone, a enfrentar isso de verdade. Porque essas pessoas, independente do bloqueio que elas têm, elas precisam, Brian, receber essa palavra de alguma maneira. E Paulo lidou de frente com isso. E aí eu até encontro aqui, né, ó, quero ler com você o versículo 18. Olha o versículo 18 que diz aí, ó. E alguns, 17, versículo 17, diz assim, por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Paulo lidou também com pessoas que ele não fazia a menor ideia de que estava acontecendo com ela. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, a gente precisa começar, Leandro, a orar e pedir ao Senhor, Senhor, me dá ousadia, para de alguma maneira passar essa mensagem para as pessoas que eu encontro e que passam pela minha vida. Eu não estou falando que você vai parar todo mundo na rua, entregar cartão, não é isso que eu estou falando. Mas é entender o seguinte, como eu posso ser bênção na vida de pessoas que talvez eu vou ver uma vez só na minha vida e não vou ver nunca mais. Já parou para pensar nisso? A quantidade de pessoas que você fala na sua vida, Zilma, que você nunca mais vai ver. Já parou para pensar nisso? A multidão de pessoas, como Orisvaldo, que a gente encontra por aí, que a gente vê uma vez, nunca mais vai ver. Nunca mais vai ver. Às vezes é gente legal pra caramba, né? Às vezes a gente olha e fala, poxa, como eu queria encontrar o fulano de novo. Paulo estava diante dessa realidade. Esse é o ponto. E aí eu quero ainda ir para o terceiro aqui com você, que já é a resposta para ele. Terceiro ponto da mensagem, devemos adotar uma postura sábia. Devemos adotar uma postura sábia. E aí eu quero ler com você, versículo 22. Vem comigo aqui, versículo 22. 22 diz assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, ou seja, do lugar ali onde ele estava, e disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Amados, eu amo esse texto. E eu amo essa postura de Paulo aqui. Olha tudo que a gente já falou até agora, Xande. Paulo chegou em Atenas, ele viu um monte de coisa que incomodou ele, Rogério. Um monte de coisa. Aí você vai vendo ali, Zilma, Paulo foi ficando revoltado com aquilo. Paulo foi ficando incomodado com aquilo. E aí, Marcelo, na hora que ele vai falar com as pessoas de Atenas, que ele é levado para esse lugar chamado Areópago, ele vira para aqueles homens e fala, senhores atenienses, percebi que vocês são muito religiosos. Pois bem, eu quero falar sobre o Deus desconhecido que vocês servem e não sabem quem é. Gente, que sabedoria. Que sabedoria. Paulo não, olha, percebe uma coisa aqui. Paulo já estava pregando. Ouviram o que ele estava falando e fizeram o seguinte, Marcos, vem cá, Paulo, vamos te levar a um lugar chamado Areópago. O que era o Areópago, para você que não sabe? O Areópago era um ambiente de apresentação de novas crenças e novas ideias. Ali era provado, Daniel, se a pregação, a doutrina, aquela nova ideia era boa ou não. Era um ambiente de debate, era um ambiente de sabatina. Paulo foi sabatinado naquele momento. E quando ele chega ali, Adriana, Paulo, com muita sabedoria do Espírito Santo, ele declara, vamos ler aqui de novo, versículo 23, 22 na verdade. Então Paulo,
levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando o objeto de culto que vocês têm, encontrei também um altar que aparece. E aí ele segue dizendo. O que o versículo 16 falou para nós? Paulo, quando viu aquilo, ele ficou revoltado. E aí, na hora que ele vai falar com aquelas pessoas, ele vai como, Simone? Espírito de mansidão. Ele vai como André? Sabedoria. Ele vai como Gabriel? Olha, vou encontrar uma abertura, um ponto de contato e eu vou falar com vocês. Paulo não atacou as pessoas. Paulo não perdeu tempo. Paulo foi direto. Eu vou apresentar o meu Deus a vocês. Eu não vou perder tempo. Sabe por quê, amados? Nós devemos ter uma postura sábia. E uma postura sábia, Zelinha, não desperdiça tempo e oportunidade. Não desperdiça. Não desperdiça nem tempo nem oportunidade. Quando eu estou diante de uma pessoa, Patrícia, e eu começo a falar com ela do Evangelho, eu começo a falar de Jesus com ela, eu preciso entender, Douglas, essa pode ser a grande oportunidade da vida dessa pessoa, e eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Paulo começa a falar com aqueles homens. Paulo não se prendeu a atacar os deuses gregos que ele viu. Porque Paulo viu muito Deus grego naquele momento, naquele lugar. Viu muito. Ele podia escolher, Júlia, um monte e começar a descer no bambu, começar a descer o chicote, atacar a pedrada e ir com tudo. Só que Paulo não perdeu tempo com aquilo. Ele viu o Deus fulano, a deusa tal, os mitos e aquela coisa toda, só que ele entendeu, eu tenho que ter foco aqui nesse lugar, irmã Beth, e eu vou seguir no meu foco espiritual. Ele não atacou os deuses gregos, ele usa aquilo para preparar o discurso dele. Que sabedoria! Que sabedoria! Ele olha, Rogério, ele vê a idolatria daquelas pessoas e diz, vocês são religiosos, né? Percebi. Pois bem, eu quero apresentar então o meu Deus para vocês. Meu Deus, esse texto é incrível. Paulo não perdeu tempo, mas ele investiu aquele tempo apresentando o que ele tinha para ensinar. E além disso, uma outra coisa que a gente percebe aqui também na postura de Paulo, que conforme nós vimos no ponto anterior, já existia entre aquelas pessoas uma resistência, um bloqueio com relação ao que Paulo já estava ensinando. Agir sem sabedoria naquele momento fecharia ainda mais o coração daquelas pessoas. E aí a gente tem que entender ali, Brian, como que eu falo para que esse coração não se feche mais? Como que eu vou abordar? Como que eu vou tratar esse assunto? Porque, Andréia, eu preciso levar essa mensagem, eu preciso que essa pessoa receba. Paulo entendeu o valor daquela oportunidade, precisava ser sábio para aproveitá-la bem. E quando a gente olha o discurso de Paulo, e aí você pode ler depois na sua casa, do versículo 24 até o 31, Paulo dá boa razão da sua fé. Ele fala bem daquilo que ele conhece, ele fala bem daquilo que ele conheceu, que ele experimentou. Eu já vou falar para vocês, já tive a oportunidade de conversar com pessoas de Umbanda, de Candomblé, com ateu, com gente de religião aí, um monte diverso, já conheci cada história, cada situação. Só que às vezes eu chego para a pessoa e falo, fulano, eu tenho um conhecimento aqui, eu quero compartilhar o que eu conheço com você. Eu quero falar sobre aquilo que eu conheço. E Paulo começa a falar então, o Deus que criou o mundo, o Deus que enviou o seu Filho Jesus, e ele começa a falar, e por que eu destaco esse ponto para nós? Para aproveitarmos bem as oportunidades, precisamos conhecer a fé que nós professamos. É por isso que essa série é tão importante, porque tem fundamento aquilo que a gente crê. Nós temos palavra para tratar sobre os assuntos. Nós temos fundamento, Gabriel. Nós temos fundamento, Arthur. Precisamos conhecer a nossa fé. Precisamos conhecer a doutrina, conhecer a palavra. Porque pela ignorância, muitos corações foram fechados. Por causa da ignorância, muitas pessoas não querem ver crente na frente nunca mais. E Paulo, com muita sabedoria, ele vai falando. E no final, a gente vai ver daqui a pouco, alguns recebem, outros não.
E eu tenho um pensamento baseado numa fala de Jesus no Sermão do Monte, que é o seguinte: Zelinha, se for para que as pessoas me rejeitarem, que seja pela verdade que eu carrego e não pela minha falta de sabedoria. Pela verdade que eu carrego, não pela falta de sabedoria. Ah, eu não quero mais falar com o Cleiton porque ele é estúpido, porque ele é grosseiro, porque ele não respeita. Não, eu não quero falar com o Cleiton porque ele é crente, eu não quero falar com ele. Ah, então amém. Se for pelo aquilo que eu creio, amém. Agora, fechar o coração das pessoas por grosseria e falta de sabedoria é desperdício. Diante dos pensamentos diversos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí eu entro com você no último ponto da mensagem para nós encerrarmos. Vem comigo aqui para o versículo 32. Versículo 32. A palavra do Senhor declara assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Já precisamos estar preparados para o seguinte, último ponto da mensagem: uns crerão, outros não. Gente, isso aqui se aconteceu com Jesus, se aconteceu com Paulo, se aconteceu com Pedro, se aconteceu com os apóstolos. Eu não sou nenhum, como que é que o pessoal fala, né? Eu não sou o último, qual é o nome daquela planta, né? O alecrim dourado, né? Ninguém aqui é alecrim dourado, gente. Vai ter gente que vai acreditar e vai ter gente que não vai. Se foi com Paulo, não foi nem aquela questão: eu não acredito, não, zombaram dele. Ó, tu tá maluco? Esse papo aí de ressuscitar dos mortos aí, isso aí é conto de fada, é conto da carochinha. Eu não quero esse papo não. Vai ter gente que não vai aceitar. Vai ter gente de heresia que vai chegar e vai falar pra gente: eu não aceito esse negócio, eu não aceito essa mensagem. E faz parte, uns vão crer e outros não. E a gente não pode se abater por causa disso, amém? Não podemos abater. Ah, a Zilma falou com a amiga dela e a amiga dela não aceitou. E a Zilma: o pastor, eu não vou mais pregar para ninguém. Não, não é assim. A palavra a gente vê, vai ter gente que vai aceitar e vai ter gente que não vai aceitar. A gente tem que estar pronto para isso. A gente não pode se abater por causa disso. O resultado ali que a gente vê em Paulo foram diferentes reações. E muitas das vezes, amados, a gente perde o controle porque a pessoa não aceitou a mensagem que a gente está pregando, que a gente está falando. Às vezes você vai dar uma opinião: ah, olha, você viu o que fulano de tal falou, ah, olha isso aqui que aconteceu, você vai dar um posicionamento cristão, o pessoal vai te largar de canto. Não, tu é isso, tu é aquilo outro, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Faz parte. Infelizmente faz parte. Às vezes um familiar vai ouvir você falando, você está lá atravessando um monte de problema de doideira, você vai chegar e vai falar de Deus para ela, a pessoa vai te dar uma resposta grosseira. Faz parte. Faz parte. Infelizmente muitos fecham o seu coração. E às vezes até zombam, mas isso não pode nos parar. Porque por outro lado, muitos crerão. Por aqueles que não creram, eu não posso desistir, porque terão muitos outros que vão crer. A palavra diz para nós no versículo 34, houve porém alguns homens, não, 33, não, 32, prometo que é 32, tá? Vou voltar mais um não. No 32 vai dizer: uns zombaram, outros disseram para Paulo: Paulo, eu quero continuar ouvindo essa história aí. Não aceitou, mas... André, não aceitou, não. Eu quero marcar um segundo tempo nesse papo aí, que eu estou gostando do que eu estou ouvindo. E no 34 vai dizer que muitos creram. Uns não creram e zombaram. Outros, Leandro, falaram assim: vamos marcar um segundo tempo nessa conversa. E outros, Luciano, falaram: estamos juntos, queremos receber essa palavra. E aí a questão é: para onde que eu vou ficar olhando? Por isso, amados, fecha essa palavra dizendo o seguinte: como lidar com pessoas que pensam diferente de nós? Primeira coisa, acima de tudo, é entender que por trás de um pensamento equivocado, por trás de um pensamento que nós discordamos, por trás da ideia, existe uma pessoa criada em mais semelhança do Criador. Então uma coisa que a gente tem que aprender nessa série é isso: por trás de um pecado, por trás daquela prática pecaminosa, há um ser humano.
que a gente precisa orar e enquanto tiver fôlego de vida não desistir das pessoas. Só que quando a pessoa não aceita, quando a pessoa não quer, a nossa postura não é atacar na mesma moeda. Ah não, me zombou, eu vou também atacar a religião dela. Ah, você que adora aquele monte de pau e pedra lá e aquilo não faz nada. Você que faz isso, você faz aquilo. Não, Paulo nos mostra que é uma postura maravilhosa. Você não crê, você não quer receber? Amém, meu irmão, eu vou seguir com quem quer. Jesus falou isso também, quando ele envia os 70, de 2 em 2, ele dá uma palavra. Você vai declarar a paz onde você chegar, então. Se alguém aceitar, você entra naquela casa e fica lá com ele. Agora, se a pessoa não quiser, a paz volta para você, você bate o pó da sandália e segue teu caminho. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, eu dei uma palavra de bênção, a pessoa não quis. Jesus te deixou uma promessa maravilhosa. Ela volta para você, meu irmão. Ela volta para você, meu irmão. Não fica nada pelo caminho. E aí a gente às vezes quer brincar, quer levar para a carne, quer um monte de coisa. Não precisa. Nós caminhamos e nos movemos por autoridade espiritual. Paulo no Areópago não perdeu tempo atacando, fechando portas. Ele foi sábio. Eu estou aqui para falar do meu Jesus. Eu estou aqui para falar do meu Senhor. Uns vão aceitar, outros não. Mas a missão de Paulo foi cumprida naquele lugar. Por isso, amados, em nome de Jesus, que nós possamos pedir essa sabedoria ao Senhor. Eu quero até pedir para projetar aqui para nós, 1 Pedro, capítulo 3, por favor, Arthur. Arthur ou Júlio, Arthur, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor para nós. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E agora, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. É estar preparado para explicar. Mano, eu não entendo muito bem essa coisa da Bíblia aqui. O que você tem a me dizer? É estar preparado. É estar preparado para falar. E eu vou dizer uma coisa para você. Se algo te perguntar e você não souber, não tenha vergonha, Ana, não tenha vergonha, Zilma, não tenha vergonha, Simone, Rafael e Nefre. Não tenha vergonha de dizer, não sei, vou ver, te respondo depois. Porque muitas das vezes a gente quer dar uma de sabe tudo, né? Não, eu tenho a resposta, eu vou falar. Às vezes, amados, essa simples postura de falar, não sei, vou procurar saber, ela abre muito mais o coração de uma pessoa. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele era parente de uma pessoa da igreja e ele era muito cético e ele falou assim, quero conversar com o teu pastor. E aí eu marquei e conversei com a pessoa. E fui batendo papo, eu vi que a pessoa chegou cheia de posição. E ela já chegou, Marcelo, na defensiva. Falou, não, ele vai chegar lá e vai querer me jogar um monte de coisa. Eu cheguei na boa. E aí eu percebi que a pessoa já ficou meio surpresa e papo fluiu, fomos conversando. E aí, no final de tudo, a pessoa virou e falou assim, olha, eu vim aqui com um monte de ideia na minha cabeça e eu falei, você falou, eu me interessei por isso aí, quero conhecer mais. Marcamos uma outra conversa, comprei um livro para a pessoa lá, presenteei, a gente foi conversando, porque saber da razão da fé. E uma das coisas que marcou muito naquela conversa foi uma hora que a pessoa colocou uma questão e eu não tinha resposta na hora e falei assim, vou procurar saber, porque eu não tenho resposta para isso aqui agora. Eu não sei isso aí que você está me perguntando. Amados, quando a gente está caminhando na verdade com o nosso Deus, até o nosso não saber, Deus vai lá e abençoa para marcar aqui no coração da pessoa. Então, amados, em nome de Jesus, a gente não briga com carne nem sangue. A gente não precisa pecar. Tudo que nós precisamos é entender. Temos uma mensagem preciosa demais. Quem quiser aceitar, glória a Deus. Agora, se a pessoa não quiser aceitar, continue orando pela vida dela, mas não precisa brigar, não precisa atacar, não precisa fechar a porta, porque um dia ela pode te procurar de novo e falar assim, olha, naquele dia eu não aceitei, mas quero ouvir de novo. E o Senhor trabalha assim em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé?